O inverno em Detroit parecia que nunca ia acabar, e o vento gelado cortava tanto que até mesmo a movimentada Woodward Avenue ficava quase deserta nas últimas horas do dia. Leonardo, um jovem de 18 anos, seguia firme em sua bicicleta velha, que tinha sido da mãe. Pedalava já sem sentir direito as mãos, preocupado em fazer aquela última entrega de comida para um dos clientes regulares do restaurante onde trabalhava. Era perto das 6 da tarde, e ele sabia que, se não chegasse antes do horário combinado, seu chefe não pensaria 2 vezes antes de tirá-lo do pequeno quarto nos fundos do restaurante, o único lugar que Leonardo tinha para dormir. A cada esquina, a rua parecia mais longa e as luzes dos postes não ajudavam muito a cortar o frio e a sensação de vazio. Mas, ao passar pelo velho ponto de ônibus perto da Grand Circus Park, Leonardo sentiu algo estranho. No meio do vento e das sombras, viu uma pessoa sentada, encolhida dentro de um casaco antigo, quase como se tivesse desaparecido ali. Mesmo sentindo a pressão da urgência, Leonardo freou devagar, curioso e preocupado. Alguma coisa naquela pessoa solitária fez com que ele esquecesse por um momento do relógio e do seu próprio problema. Margaret, a senhora sentada no banco do ponto, estava ali há tanto tempo que já nem sentia mais os pés doendo do frio. Ela olhava para cada carro que passava na Jefferson Avenue, esperando talvez ver algum rosto conhecido ou simplesmente tentando se agarrar a alguma memória antiga que o inverno parecia querer apagar. Suas mãos, envelhecidas, agarravam com força uma bolsa de couro, já bem gasta pelos anos, como se a bolsa fosse tudo o que lhe restava de segurança. Os olhos dela, cheios de marcas do tempo, estavam distantes, mas quem prestasse atenção notava uma tristeza silenciosa, pedindo ajuda mesmo sem dizer nada. Enquanto a maioria das pessoas mal notava Margarete ali, ou cruzava a rua para não ter que olhar, Leonardo ficou parado olhando para ela por um momento. Mesmo com a entrega atrasada e tudo o que podia perder, sentiu um impulso forte por dentro, algo difícil de descrever, quase como se alguém o empurrasse na direção dela. Ele deixou a bicicleta escorada no poste, caminhou devagar até o banco e, com a voz meio baixa, perguntou: "A senhora está bem? Posso ajudar em alguma coisa?" Já não pensava no relógio, só na necessidade de fazer alguma diferença para aquela pessoa. Margaret demorou um pouco para responder, olhando fixamente para a ponta dos próprios sapatos, antes de tentar explicar onde queria ir. Falava de ruas que Leonardo já tinha ouvido falar, mas as conexões não faziam sentido. Misturava nomes antigos, estações de ônibus que nem existiam mais e referências perdidas no tempo. Acho que era perto da Cass, ou talvez alguma travessa da Mac, o ônibus número 22, ou seria o 56, murmurava, mais para si mesma do que para ele. Ficava claro que ela não lembrava exatamente como chegar ao destino, nem sequer se lembrava do endereço com certeza. Leonardo sentiu a ansiedade crescer ao perceber que o tempo apertava. Se não entregasse o pedido logo, perderia a única coisa estável da sua vida. Ainda assim, ao olhar de novo para Margaret, viu nos olhos dela um misto de medo e confusão que ele mesmo já tinha sentido antes, em noites difíceis na infância, quando se sentia abandonado. Ele respirou fundo e tomou uma decisão rápida. Deixou o pacote da entrega no chão por um instante, sentou-se ao lado dela no banco e disse: "Vamos pensar juntos, dona. Não vou te deixar sozinha nessa." Sabia que aquele gesto podia custar caro, mas não conseguia simplesmente seguir em frente. Enquanto tentavam se lembrar do caminho, Margaret resolveu abrir sua bolsa em busca de algum papel, carta ou pista que ajudasse a encontrar o endereço. Exato. Ficaram alguns minutos assim, com Leonardo ajudando a tirar lenços, moedas soltas, um batom antigo e até um chaveiro enferrujado. Foi então que, entre tantos objetos guardados ao longo dos anos, ele encontrou um pequeno pingente de metal. Olhando mais de perto,
percebeu que havia um endereço gravado: Cedar Grove, um bairro quase na divisa de Detroit com Grosse Pointe. Para Leonardo, aquilo parecia bem longe, especialmente porque sua bicicleta mal aguentava mais do que algumas quadras, e Margaret dificilmente teria forças para caminhar tanto. Mesmo assim, ele não pensou duas vezes. Tirou o próprio casaco, que já estava meio poído, e colocou devagar nos ombros de Margaret para protegê-la do vento frio. Depois, ajeitou a bicicleta de forma a improvisar um assento. Amarrou a mochila sobre o bagageiro, colocou um cobertor, velho que carregava para entregas noturnas, e ajudou Margaret a se sentar com cuidado. O trajeto seria devagar, mas Leonardo falava com ela o tempo todo, contando histórias do bairro, da lanchonete onde trabalhava ou das aventuras na cidade, tentando distraí-la e também aliviar o medo que sentia diante da responsabilidade daquele gesto. A estrada até Cedar Grove parecia não ter fim. A bicicleta rangia a cada pedalar de Leonardo e o vento gelado atravessava tudo, enchendo o silêncio entre ele e Margaret. De tempos em tempos, ela perguntava se já tinham passado pela casa do neto ou se faltava muito para chegar. Outras vezes, olhava para as casas desconhecidas e perguntava se estavam indo na direção certa. Com toda a paciência do mundo, Leonardo respondia como se fosse a primeira vez, com uma voz calma, contando que logo estariam seguros. Mantinha a conversa leve, mesmo sentindo o estômago roncar e as mãos quase sem sensibilidade pelo frio. No meio do caminho, perceberam que não dava mais para continuar sem uma pausa. Encontraram um pequeno posto de gasolina iluminado, daqueles com uma loja de conveniência aberta a noite toda. Leonardo estacionou a bicicleta e, mesmo com pouco dinheiro na carteira, tinha apenas algumas notas e moedas que havia separado para o jantar, entrou e comprou uma xícara de chá quente. Eram moedas contadas, mas ele fez questão de entregar a bebida para Margaret primeiro, esperando ao lado dela até que tomasse cada gole. O frio continuava, mas Leonardo se sentiu um pouco mais leve, vendo o rosto dela se aquecer com a bebida. A última parte do caminho foi a mais difícil, com as ruas ficando ainda mais desertas e o vento parecendo ficar mais forte a cada quarteirão. Quando finalmente avistaram o número gravado no portão de Cedar Grove, já era noite fechada e as luzes das casas davam um ar silencioso ao bairro. Leonardo desceu da bicicleta sentindo as pernas bambas, enquanto Margaret olhava ao redor, meio assustada, tentando reconhecer algum detalhe familiar. Ele tocou a campainha com os dedos quase duros de frio e esperou em silêncio, sentindo o coração bater mais rápido, torcendo para tudo aquilo não ter sido em vão. Depois de alguns instantes, a porta da casa se abriu lentamente. Era um homem de idade, com o cabelo totalmente branco e expressão cansada, chamado Walter. De início, ele olhou desconfiado ao ver Leonardo ali, mas logo os olhos se arregalaram ao reconhecer Margaret. Um sorriso emocionado tomou o rosto dele, seguido de lágrimas. Margaret chorou também, e os dois se abraçaram ali mesmo no jardim, agradecendo 1000 vezes. Walter insistiu para que Leonardo entrasse, ofereceu jantar e um assento perto do aquecedor, mas o rapaz recusou, dizendo que já precisava seguir. Anotou seu número em um pedaço de papel amassado e entregou-o a Walter, caso precisassem de ajuda de novo. Preferiu sair quieto, deixando o reencontro para a família, com a sensação de que, mesmo sem nada, tinha feito algo realmente importante. Naquela noite, o caminho de volta para Detroit foi longo, mais solitário do que Leonardo imaginava. A cada pedalada, as pernas doíam um pouco mais, e o silêncio da cidade vazia fazia o tempo parecer esticar. As ruas estavam quase desertas, só ouvia o barulho da corrente velha da bicicleta e, vez ou outra, uma sirene distante. Leonardo pensava em como aquela noite tinha mudado tudo, não só para Margaret e Walter, mas para ele também. Sentia que,
Apesar de toda a dificuldade, tinha feito algo certo. Quando finalmente chegou à pequena pensão onde morava, a cena que encontrou foi dura. Os poucos pertences, uma mala velha, umas roupas meio gastas e uma caixa de livros, estavam amontoados do lado de fora da porta. Em cima da caixa, um bilhete curto do senhor que cuidava do lugar, avisando que o quarto não era mais dele, pois estava atrasado no aluguel e não dava mais para esperar. Leonardo ficou ali parado um tempo, encarando as coisas e o papel, sentindo o ar gelado cortar ainda mais forte. Apesar do cansaço e da vontade de sentar e sumir, ele só pegou suas coisas com calma, ajeitou tudo na bicicleta e saiu andando pelas ruas escuras. Não chorou, não xingou, apenas continuou, porque sabia que naquele momento parar seria ainda pior do que seguir em frente. Como não havia mais um teto esperando por ele, Leonardo pedalou sem pressa pelas ruas de Detroit, tentando organizar as ideias. Lembrou que atrás do mercado Michigan, onde de vez em quando fazia uns bicos, descarregando o caminhão ou varrendo o pátio, talvez conseguisse passar a noite. A área nos fundos era pequena, mas pelo menos tinha um telhado improvisado. E nos piores dias, o dono, o Sr. Arthur, deixava alguém dormir ali em troca de algum serviço. Chegando ao mercado, Leonardo deu 3 batidinhas na porta lateral, como já era de costume. Sr. Arthur apareceu meio desconfiado, mas logo reconheceu o rapaz. O olhar dele misturava o cansaço do fim do expediente com um tipo de solidariedade silenciosa de quem também conhecia tempos difíceis. Sem falar muito, Arthur só fez sinal com a cabeça e apontou para dentro, avisando: "Pode ficar ali no cantinho, só não encosta nas caixas de vinho, por favor." Entregou um cobertor fino, já meio surrado pelo uso, e indicou onde Leonardo poderia se ajeitar. Naquele pequeno espaço enrolado no cobertor, Leonardo sentiu o frio diminuir um pouco. Os olhos pesaram devagar, enquanto a lembrança do sorriso de Margarete voltava à sua mente. Pela primeira vez em várias semanas, conseguiu relaxar e dormir sem medo, como se aquele gesto de ajudar fosse, no fundo, tudo o que precisava para encontrar um pouco de paz. Logo cedo, quando o céu ainda estava mais cinza que azul, Leonardo se levantou, mesmo com o corpo pedindo mais algumas horas de sono. Em silêncio, limpou o pequeno canto em que havia dormido e foi direto para os fundos do mercado. Não precisava que Sr. Arthur pedisse, já conhecia a rotina, então começou a organizar as caixas, repor frutas nas prateleiras e separar as embalagens que iam para a reciclagem. Entre uma tarefa e outra, o olhar dos dois se cruzava. Não precisavam de palavras. Parecia que o costume bastava para entenderem o que cada gesto significava. Fazer junto, dividir o pouco, respeitar o espaço um do outro. Por volta das 9, quando o movimento ainda era pequeno e só alguns vizinhos apareciam para comprar pão e café, a calmaria foi interrompida. Um carro preto, daqueles que quase nunca circulavam ali no East Side, estacionou devagar na calçada do mercado. Um homem arrumado, de terno escuro, saiu do carro com passos firmes, olhando para todo lado, como quem procura alguém específico. Entrou no mercado, tirou um papel dobrado do bolso e, sem rodeios, perguntou por Leonardo, mostrando o nome escrito à mão. O Sr. Arthur apenas apontou discreto para o fundo, percebendo que algo importante estava para acontecer. No fundo do mercado, Leonardo enxugou as mãos no avental e ficou observando o homem de terno preto se aproximar. Ele parecia fora de lugar ali, no meio das caixas e sacos de batata. Depois de olhar diretamente nos olhos de Leonardo, apresentou-se como Roberto, dizendo que vinha amando de Margarete. Explicou, com palavras simples, que ela havia se lembrado de tudo sobre aquela noite e não fazia outra coisa a não ser falar de sua gratidão. Margarete queria ver Leonardo, agradecer por tudo o que ele fez e por isso mandara buscá-lo.
Leonardo, ouvindo aquilo, sentiu o tempo parar. Achava estranho ter chamado tanta atenção de gente daquela família, ainda mais porque nunca se via como alguém especial. Ficou ali parado, meio desconfiado, pensando se era certo voltar àquela casa grande, cheia de móveis antigos e lembranças que não eram dele. Enquanto hesitava, Arthur percebeu o conflito no olhar de Leonardo. Sem dizer uma palavra, apenas assentiu com a cabeça de leve, como quem diz: vai lá, é a sua vez. Tomado por uma mistura de nervosismo, curiosidade e até um fio de esperança, Leonardo decidiu aceitar o convite. Guardou o avental atrás do balcão, agradeceu a Arthur com um aperto de mão e seguiu Roberto para fora do mercado, sem saber direito aonde aquilo podia levar, mas pronto para descobrir o que o esperava no fim daquele novo caminho. Enquanto o carro seguia pelas ruas de Detroit, Leonardo olhava pela janela, observando a cidade acordar. Era diferente viajar à luz do dia. No caminho até Cedar Grove, ele pôde ver os detalhes que a escuridão havia escondido antes. Muros pintados com grafite, árvores já sem folhas por causa do outono e casas antigas com varandas largas. Cada curva da estrada lhe trazia uma lembrança da noite passada, quando tudo parecia muito mais difícil e solitário. Agora, com o sol iluminando tudo, Leonardo sentia o coração um pouco mais leve, embora o nervosismo do reencontro ainda estivesse ali. O motorista, Roberto, era discreto, falava pouco e se limitava a perguntar se ele estava confortável ou se precisava de alguma coisa. Leonardo agradeceu, mas disse que estava bem. Passaram por bairros diferentes. Então, subiram uma avenida arborizada até que chegaram naquela mesma casa imponente de tijolos claros. Só de ver o portão, ele sentiu as pernas tremerem um pouco, mas respirou fundo e entrou. Assim que cruzou a porta, uma senhora o conduziu até uma sala grande, cheia de luz do sol filtrada pelas cortinas brancas. Ali, sentada em uma poltrona azul, estava Margaret. Ela parecia mais tranquila, com um olhar sereno e um sorriso aberto, daqueles que pareciam aquecer o lugar inteiro. Leonardo, ao vê-la naquela paz, entendeu que aquela jornada valera cada esforço. Leonardo entrou devagar, sem saber onde colocar as mãos, mas sentiu que aquele momento era importante para os dois. Margaret se levantou lentamente. O sorriso dela era calmo, verdadeiro, e ele pôde ver um brilho nos olhos, igual ao de alguém que reencontra uma parte esquecida de si mesma. Ela o convidou a se sentar à sua frente, e durante um tempo ficaram apenas se olhando, sem precisar dizer muita coisa. A gratidão dela estava clara, não só pelo que Leonardo tinha feito naquela noite, mas também por algo mais profundo, por devolver a ela a confiança de que ainda existia bondade no mundo. Margaret agradeceu de coração. Falou como nos últimos anos tinha se sentido distante da própria casa, mesmo estando cercada de tantos quartos e móveis antigos. Confessou que, ao receber aquela ajuda inesperada, sentiu de novo o calor de pertencimento, algo que achava ter perdido para sempre. Ela explicou que não via o gesto de Leonardo como dívida, mas como uma espécie de sinal de que talvez fosse hora de abrir de novo as portas do lar. Assim, convidou Leonardo a ficar, oferecendo um quarto, refeições e a chance de reconstruir juntos um ambiente menos solitário. O convite era simples, sem exigências, só um desejo sincero de partilhar a casa e talvez recomeçar uma nova fase para ambos. Leonardo ficou desconcertado com o convite. Ele mexeu as mãos, olhou para a janela, evitou o olhar direto de Margaret. Com voz baixa, explicou que não tinha ajudado esperando algo em troca, que só queria mesmo garantir que ela estava bem e segura naquela noite difícil. Falou das vezes em que também precisou de apoio e como nunca esquecia quando alguém lhe estendia a mão sem querer nada de volta.
Margarete, no entanto, não aceitou a recusa tão fácil assim. Ela se aproximou, colocou a mão sobre a dele e disse com firmeza tranquila que era justamente essa postura que a fazia querer dividir sua casa e sua rotina com ele. Contou que muitas pessoas se oferecem para ajudar, mas são poucas as que conseguem enxergar além das aparências, que conseguem realmente se importar com o outro sem esperar recompensa. O silêncio que se instalou depois dessas palavras parecia cheio de novas opções, como se não precisasse ser resolvido naquele instante. Leonardo sentiu que aquela conversa poderia ainda render outras tantas, em dias diferentes, com menos pressa. Naquela noite, voltou ao mercado Michigan, caminhando devagar pelas ruas, sentindo um frio diferente, não tão ruim quanto antes. Pela primeira vez em muitos anos, Leonardo tinha a clara sensação de que alguém realmente o enxergava, não por sua falta, mas pela coragem silenciosa de seguir em frente, mesmo quando tudo parecia difícil. A manhã seguinte chegou como qualquer outra, mas para Leonardo tudo parecia um pouco diferente. Ele acordou antes do sol aparecer, tomou seu café preto em silêncio e caminhou até o mercado Michigan, como fazia todos os dias. Só que agora, entre levantar caixas, repor latas nas prateleiras e cumprimentar os clientes antigos do bairro, não conseguia evitar que os pensamentos voltassem à conversa com Margarete. Cada frase dela, cada gesto tranquilo, ficava rodando na cabeça dele. Era estranho para alguém tão acostumado à rotina só, mas pela primeira vez sentia que talvez houvesse espaço para outra vida. Enquanto se distraía, arrumando alguns enlatados na seção dos fundos, ouviu o sininho da porta balançar de leve. Virou-se sem pressa, imaginando que era só mais um vizinho vindo buscar pão, mas parou ao ver Margarete entrando. Ela não estava com vestes de quem vinha de algum compromisso. Só usava um chale leve, jogado nos ombros, e carregava aquele olhar decidido que Leonardo já começava a reconhecer. Pela primeira vez, ela tinha vindo sozinha, sem motorista, parecendo absolutamente certa do que fazia ali. Leonardo sentiu o coração bater mais forte, entendendo que naquele instante algo realmente novo estava para começar. Margarete foi se aproximando devagar, como se o barulho dos passos pudesse espantar alguma coisa delicada entre eles. Quando parou diante de Leonardo, falou baixinho, dizendo que não conseguira dormir direito, pensando em tudo o que tinham conversado no dia anterior. Ela contou como, desde a morte do marido há alguns anos, e depois com a partida do neto em um acidente, a casa foi virando um lugar cada vez mais silencioso. Abriu o jogo sobre a solidão que sentiu naquela manhã, quando tomou café sozinha e olhou para todos os cantos vazios que antes eram cheios de gente e de barulho. Nesse momento, Margarete tirou do bolso do chale um envelope meio amassado. Entregou a Leonardo, dizendo que passara parte da noite escrevendo aquelas palavras com a própria mão. Não era nenhum documento com regras ou contratos de aluguel, era só uma carta sincera. No texto, falava do convite para ele ocupar um dos quartos sem obrigação, para ficar ali o tempo que precisasse e para juntos tentarem dar outro significado àquela casa grande e silenciosa. Queria mostrar que seu convite não vinha de pena ou por dívida, mas do desejo verdadeiro de recomeçar ao lado de alguém tão honesto quanto ele. Leonardo segurou o envelope quase sem ousar abrir. Suas mãos tremiam um pouco, e ele percebia que aquela carta era muito mais que palavras em um papel. Era uma porta aberta quando achava que todas já tinham se fechado. Abriu com cuidado, puxou o papel devagar e começou a ler, sentindo cada frase como se Margarete estivesse sentada ali ao seu lado, esperando por sua decisão. O barulho do mercado sumiu, os clientes pareciam distantes, e por um instante o tempo parou só para ele.
A carta era simples, escrita com letra firme de quem já viveu bastante, mas ainda acredita em novas possibilidades. Margaret falava sobre a solidão, sobre os pequenos gestos que mudam um dia difícil e sobre como seria bom ter alguém para tomar café junto pela manhã. Não havia nenhuma cobrança, só um convite honesto para partilhar uma casa e dias mais leves. Leonardo releu o texto mais de uma vez, tentando entender aquele misto de medo e vontade de dizer sim. O silêncio entre os dois ficou maior, só interrompido pelo tilintar suave do sino da porta. Foi então que Leonardo olhou para Margaret e, com um sorriso quase tímido, aceitou. Não fazia isso por não ter para onde ir, mas porque ali enxergava a chance de começar de novo, com alguém que o enxergava de verdade, para além das dificuldades do passado. Naquela mesma tarde, Marcelo apareceu com o carro antigo da família, buzinando baixinho na porta do Mercado Michigan. Leonardo pegou sua mochila gasta e algumas coisas que couberam em uma caixa pequena. Antes de sair, fez questão de procurar seu Raimundo, o gerente do mercado, que lhe lançou aquele olhar costumeiro de quem finge não se importar, mas sempre está de olho em tudo. Já era hora, resmungou seu Raimundo, tentando esconder um sorriso de canto de boca. Pegou então um pacote improvisado com alguns sanduíches de mortadela e entregou a Leonardo, dizendo que ele não podia começar nada novo de barriga vazia. Aquele gesto simples o emocionou mais do que esperava. Então, só agradeceu com um aceno, segurando a emoção. O caminho até a casa de Margaret foi silencioso, mas tranquilo. Nada de mansões chamativas, portões automáticos ou empregados, andando para lá e para cá. O portão rangeu um pouco quando Marcelo abriu e Leonardo percebeu logo de cara que ali tudo era vivido de verdade. Recebeu um quarto ensolarado, com uma janela grande de onde conseguia ver as mangueiras do quintal. Teve tempo de sobra para descansar, comer bem e se acostumar com a rotina nova. Em menos de um mês, Margaret, sem alarde, conseguiu para Leonardo uma bolsa de estudos para ele voltar a estudar. Esse gesto, feito com tanto carinho e discrição, mostrou que ela realmente queria ajudar, não só agora, mas também a longo prazo. Aos poucos, a casa de Margaret foi se transformando também para Leonardo. Eles criaram uma rotina leve, cheia de afeto simples. Pela manhã, passeavam juntos pelo jardim, observando as flores e contando histórias antigas de Belo Horizonte, relembrando dias distantes, mas também sonhando com os que ainda estavam por vir. Depois do almoço, ficavam sentados na varanda, conversando sobre futuro, planos, coisas que ainda queriam aprender ou fazer. Ambos tinham cicatrizes, mas encontraram um jeito tranquilo de compartilhar essas marcas e, aos poucos, curá-las juntos. Nos fins de semana, começaram a pensar além deles mesmos. Surgiu a vontade de retribuir toda a sorte que encontraram ao se conhecerem. Foi sentados na mesa da cozinha, entre bolos de fubá e cadernos riscados, que nasceu a ideia de criar a associação Novo Horizonte. Queriam ajudar jovens que, como Leonardo, buscavam novas chances, mas também idosos como Margaret, que tantas vezes são deixados de lado pela família e pelo tempo. Uniram suas histórias e jeitos de ver o mundo para montar atividades, buscar doações e bater de porta em porta no bairro, oferecendo não só conselho, mas também companhia. O acaso frio daquela noite transformou-se no calor daquela casa, num impulso para cuidar e construir algo maior. Leonardo mergulhou de cabeça no trabalho da Associação Novo Horizonte. Logo se tornou o braço direito de Margaret, ajudando a desenhar programas para os jovens do bairro e também para os idosos, que buscavam um pouco de companhia e conversa. No centro comunitário que montaram numa casa simples, não faltava movimento. Era gente chegando, precisando de orientação, crianças querendo ajuda com dever de casa, ou mesmo só alguém disposto a ouvir uma história e tomar um café.
Leonardo não tinha medo de trabalho, então distribuía os panfletos, bolava atividades e, sempre que precisava, botava a mão na massa em mutirões para reformar o espaço. Mesmo a rotina ocupada não tirou dele o velho hábito de pedalar. Só que agora, as pedaladas eram por escolha, por puro prazer. Passeava pela Avenida Afonso Pena, atravessava praças cheias de árvores grandes e, ao passar pelo velho ponto de ônibus onde tudo começou, diminuía o ritmo. Olhava para aquela calçada e, por alguns segundos, se deixava levar pela memória do dia que sua vida tomou outro rumo. Ali, naquele banco de concreto, ainda conseguia sentir o clima frio da noite e se lembrava de como uma atitude simples, estender a mão para Margarete, abriu a porta para tudo o que construiu depois. O tempo foi passando e a cidade se acostumou com as novidades trazidas pela Associação Novo Horizonte. Muita gente ouvia falar de Leonardo e Margarete, mas poucos sabiam de verdade como aqueles dois tinham cruzado caminhos. Eles sempre explicavam, com um sorriso discreto, que tudo começou numa noite gelada, quando um gesto pequeno ao pé do antigo ponto de ônibus mudou completamente o rumo das coisas. A história dos dois foi se espalhando devagar, não como fofoca, mas como um lembrete para quem quisesse ouvir. Às vezes, o lar chega quando a gente menos imagina, disfarçado de convite simples ou de uma mão estendida sem pretensão. Nem Margarete, nem Leonardo enxergaram ali caridade ou dívida. O que nasceu entre eles foi uma parceria sincera, daquelas que não se medem em bens materiais ou em favores pendentes. Descobriram, pela convivência diária, que família vai muito além dos laços de sangue. É feita de pessoas que, mesmo no escuro, decidem caminhar juntas até que um novo dia clareie. E assim, naquela casa cheia de lembranças e agora repleta de vida, os dois aprenderam, lado a lado, que as escolhas de quem acolhemos podem tecer um futuro muito mais bonito do que qualquer plano que já tenhamos imaginado.